Você já se sentiu como uma peça em um tabuleiro de xadrez? Como se sua vida fosse apenas um jogo em que outros tomam todas as decisões. Foi assim que me senti quando aceitei me casar com Antônio Viana. Não era um conto de fadas, e eu sabia disso desde o início. Antônio era o prefeito da cidade, um homem de prestígio e poder. Seu mundo era cheio de discursos eloquentes, apertos de mãos calculados e sorrisos que nunca alcançavam os olhos. E eu? Eu era uma jovem de 25 anos, cheia de sonhos interrompidos, de uma família que precisava desesperadamente de ajuda financeira. Aceitei o casamento porque parecia a única solução. Meu pai, que havia perdido tudo em uma negociação ruim, olhava para mim como se eu fosse sua última esperança. Antônio, por sua vez, não estava interessado em romance. Ele precisava de uma esposa para solidificar sua imagem pública, alguém que pudesse acompanhá-lo em eventos e fazer com que ele parecesse mais humano aos olhos dos eleitores. Eu sabia disso, mas ainda assim, me doía. Não era o que eu havia sonhado para mim, mas o que eu podia fazer. Dizer não significava deixar minha família à mercê da miséria. O casamento aconteceu de forma rápida e sem emoção. Não houve declarações de amor, apenas um contrato assinado com sorrisos formais para as câmeras. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia, enquanto meu pai olhava para Antônio com um misto de gratidão e alívio. Eu, por outro lado, me senti como uma prisioneira entrando em uma cela dourada. A mansão de Antônio era grandiosa, com lustres de cristal pendurados em tetos altos e móveis tão impecáveis que pareciam nunca ter sido usados. Mas, apesar de toda a ostentação, era um lugar frio, vazio de qualquer calor humano. Na primeira noite, Antônio deixou claro o que esperava de mim. Ele foi direto, quase clínico em suas palavras. Isabel, nosso casamento é uma parceria. Não espero amor de você, nem você deve esperar isso de mim. Quero que saiba que respeito sua posição, mas minha prioridade será sempre minha carreira. Ele falou como se estivesse me entregando um memorando de trabalho, e eu, sentada na beira da cama, apenas assenti. Era tudo tão impessoal que eu me perguntava se ele sequer sabia como era sentir algo genuíno. Os primeiros dias na mansão foram um borrão de silêncio e solidão. Antônio saía cedo para o trabalho e voltava tarde, muitas vezes apenas para dormir. Eu vagava pelos corredores da casa, tentando encontrar algo que me fizesse sentir menos deslocada. O único lugar onde eu encontrava um pouco de paz era o jardim, um espaço repleto de flores bem cuidadas e um pequeno banco de madeira ao lado de uma fonte. Ali, pelo menos, eu podia respirar sem o peso de ser a primeira-dama perfeita. Foi em uma dessas tardes no jardim que o notei pela primeira vez. Miguel Ferreira, o vizinho da casa ao lado. Ele estava cuidando de uma trepadeira que subia pela lateral da sua varanda. Era um homem alto, com cabelos levemente bagunçados e um sorriso fácil que parecia contrastar com toda a seriedade do mundo de Antônio. Quando nossos olhos se encontraram, ele me cumprimentou com um aceno amigável. Eu hesitei por um momento, mas retribuí o gesto. Foi uma interação simples, mas naquele instante, senti algo que há muito tempo estava adormecido dentro de mim: curiosidade. Nos dias que se seguiram, percebi que Miguel era um homem observador. Sempre que eu ia ao jardim, ele parecia encontrar uma desculpa para estar na varanda ou perto do muro que separava nossas propriedades. Ele nunca disse nada, apenas oferecia pequenos acenos ou sorrisos. Por mais que tentasse, eu não conseguia ignorá-lo. Havia algo nele que me atraía, uma energia que contrastava completamente com a rigidez de Antônio. Certa tarde, enquanto eu estava sentada no banco lendo um livro, Miguel apareceu novamente. Ele estava regando algumas plantas quando comentou, de maneira casual: "Esse jardim é lindo. Deve ser um ótimo lugar para relaxar." Sua voz era calorosa, convidativa. Eu olhei para ele, surpresa por ele ter falado diretamente comigo. É o único lugar da casa onde me sinto confortável", respondi, tentando esconder o nervosismo em minha voz. Miguel sorriu de lado, como se entendesse algo que eu não havia dito. "Às vezes, precisamos de um lugar assim para nos reconectar", comentou, antes de voltar ao trabalho. Fiquei olhando para ele por alguns segundos,
tentando entender por que aquelas palavras pareceram tão significativas. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém falou comigo sem esperar algo em troca. Quando voltei para dentro, me senti culpada. Por que eu estava tão intrigada por aquele homem? Meu papel era claro, eu era esposa de Antônio, mesmo que fosse apenas no papel. Mas, por mais que tentasse me convencer disso, não conseguia ignorar a presença de Miguel. Ele parecia ser tudo o que faltava na minha vida, espontâneo, caloroso e, acima de tudo, genuíno. Antônio, por outro lado, continuava alheio a tudo. Nossas interações eram limitadas a conversas práticas sobre eventos sociais e sua agenda política. Ele nunca perguntou como eu estava ou o que eu sentia. Às vezes, eu me perguntava se ele sequer percebia que eu existia além de ser uma peça em sua estratégia pública. Isso tornava minha solidão ainda mais profunda, mas também me fazia desejar algo mais, algo que eu não conseguia nomear. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, os pensamentos sobre Miguel voltaram. Eu me senti confusa, dividida entre a culpa e um desejo que começava a crescer dentro de mim. Não era apenas sobre Miguel como homem, mas sobre o que ele representava: liberdade, autenticidade, uma vida que eu começava a perceber que merecia. Fechei os olhos, prometendo a mim mesma que tentaria ignorar isso, mas no fundo sabia que era uma batalha que já estava perdendo. Afinal, como se pode lutar contra algo que faz você se sentir viva novamente? Você já se sentiu atraída por algo que sabe que não deveria sequer considerar? Algo que, mesmo errado, desperta em você uma vontade que não consegue ignorar? Foi assim que comecei a me sentir toda vez que ia ao jardim. Cada passo que eu dava em direção àquele pequeno refúgio parecia carregado de uma energia diferente. Não era apenas o cheiro das flores ou o som relaxante da água na fonte. Era ele. Miguel. Miguel Ferreira tinha algo que me desarmava. Talvez fosse a maneira como ele me olhava, sem expectativas ou julgamentos. Naquele mundo de convenções e aparências em que eu vivia, isso era algo raro, quase inexistente. Seus olhos pareciam me ver de verdade, enxergar além da fachada de primeira-dama que eu era forçada a exibir. Eu não sabia muito sobre ele, mas sua presença bastava para aquecer algo dentro de mim que há muito tempo estava frio. Os encontros no jardim se tornaram frequentes, ainda que silenciosos. Eu fingia estar absorvida na leitura de um livro ou na contemplação das flores, mas estava sempre ciente de sua presença. Ele aparecia na varanda da sua casa, cuidando de suas plantas ou ajustando algo na estrutura. Às vezes, nossos olhares se cruzavam, e eu sentia como se ele estivesse me perguntando algo com os olhos. Era sutil, mas poderoso. O tipo de interação que parecia inofensiva, mas que carregava um peso que eu não sabia explicar. Uma tarde, decidi sair mais cedo do meu quarto e fui direto para o jardim. A casa estava vazia, Antônio tinha saído para mais uma reunião política, como de costume. O silêncio na mansão era opressor, então o jardim parecia minha única alternativa. Eu estava sentada no banco de madeira, com um livro aberto no colo, mas minhas mãos estavam imóveis. Meu olhar se perdeu nas pétalas coloridas de um arbusto florido, mas minha mente estava em outro lugar. Foi quando ouvi sua voz pela primeira vez de forma direta. Parece que você gosta muito desse lugar. Olhei para cima, surpresa, e lá estava ele, de pé do outro lado do muro, com um sorriso tranquilo. Miguel segurava uma pequena pá de jardinagem, suas mangas dobradas revelando antebraços fortes e ligeiramente sujos de terra. Eu demorei um segundo para responder, tentando recuperar o fôlego. É o único lugar onde posso respirar, murmurei, quase sem pensar. Ele sorriu mais largamente, e algo no brilho de seus olhos me fez querer dizer mais. É um belo refúgio, comentou, apoiando os braços no muro, agora mais perto de mim. Posso imaginar que a casa não seja tão acolhedora. Sua voz era suave, mas cheia de uma compreensão que me pegou desprevenida. Como ele sabia? Como podia adivinhar que, por trás daquela fachada de luxo e opulência, eu me sentia completamente isolada? Você não está errado, respondi, tentando parecer casual. Mas não é algo que eu possa mudar. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu estava dizendo.
O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era como se estivéssemos compartilhando algo sem precisar colocar em palavras. Nos dias que se seguiram, Miguel parecia estar sempre por perto. Ele nunca forçava uma conversa, mas sua presença era constante. Ele encontrava desculpas para aparecer no jardim, às vezes com ferramentas de jardinagem, outras apenas com uma xícara de café na mão. Eu comecei a ansiar por aqueles momentos. Era como se o jardim tivesse se tornado nosso pequeno mundo, longe dos olhares vigilantes e das expectativas sufocantes. Uma manhã, enquanto eu regava algumas plantas perto do muro, ele apareceu novamente. "Você cuida disso muito bem", disse ele, apontando para as flores. "Eu tento", respondi, sorrindo timidamente. Ele se aproximou mais, seus olhos verdes brilhando à luz do sol. "Talvez seja porque você está tentando cuidar de algo além das plantas." Suas palavras me atingiram como uma flecha, porque ele estava certo. O jardim era meu refúgio, mas também era o lugar onde eu tentava encontrar um pedaço de mim mesma que parecia ter se perdido. A interação durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para deixar meu coração acelerado pelo resto do dia. Quando voltei para dentro, encontrei Antônio sentado na sala de estar, com o rosto enterrado em um jornal. Ele levantou os olhos por um segundo, apenas para perguntar sobre um evento que aconteceríamos naquela semana. Não houve "como foi seu dia" ou "você está bem?". Apenas mais uma interação prática, desprovida de qualquer emoção. Naquele momento, percebi o quão distante estávamos. Não éramos marido e mulher, éramos duas pessoas vivendo em um acordo frio e sem vida. À medida que os dias passavam, comecei a notar algo novo em mim mesma. Não era apenas a solidão ou o vazio que me incomodavam. Era a sensação de que eu queria algo mais, algo que eu estava começando a enxergar em Miguel. Ele era tudo o que Antônio não era: caloroso, acessível, humano. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo era perigoso. Qualquer passo em falso poderia destruir não apenas minha reputação, mas também a de Antônio. Embora nosso casamento fosse apenas um contrato, eu sabia que não poderia arriscar tudo por uma emoção passageira, ou seria algo mais. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, os pensamentos sobre Miguel me invadiram novamente. Tentei afastá-los, mas sua imagem estava gravada na minha mente: o sorriso, a gentileza, a maneira como ele parecia enxergar através de mim. Fechei os olhos, tentando ignorar o calor que subia pelo meu corpo a cada lembrança de nossos encontros no jardim. Mas era inútil. Algo estava mudando, e eu sabia que não podia mais fingir que não sentia nada. Olhando para o teto do quarto, me perguntei quanto tempo poderia manter essa farsa. Eu estava dividida entre o dever e o desejo, entre a mulher que o mundo esperava que eu fosse e a mulher que eu queria ser. E, no fundo, eu sabia que Miguel era a chave para essa resposta, mesmo que isso significasse enfrentar tudo o que eu temia. Você já sentiu seu coração acelerar sem motivo aparente? Um simples olhar, uma palavra dita com gentileza, algo pequeno que faz o mundo ao seu redor parecer diferente. Era isso que Miguel provocava em mim, mesmo que eu tentasse negar. Após nossas interações no jardim, senti algo dentro de mim se agitar, uma emoção que há muito tempo estava adormecida. Mas, ao mesmo tempo, havia uma culpa crescente, um peso que me fazia questionar cada gesto, cada palavra trocada entre nós. Naquela manhã, acordei com um propósito em mente: evitar Miguel. Precisava me lembrar de quem eu era e da vida que escolhi. Antônio já havia saído cedo, como sempre, deixando apenas uma xícara vazia sobre a mesa da cozinha e um bilhete com instruções sobre um evento social que teríamos à noite. Era tudo tão mecânico que eu já nem esperava mais nada além disso. Decidi sair para resolver algumas compras no mercado. A mansão, com toda sua grandiosidade, parecia sufocante naquele dia. Peguei uma bolsa simples e caminhei até o centro da cidade, tentando limpar a mente. Enquanto passava pelas barracas de frutas e verduras, deixei meu olhar vagar, buscando distrações em meio à agitação do mercado. E foi quando o vi. Miguel estava parado em frente a uma banca de flores, segurando um pequeno buquê de margaridas brancas. Meu coração disparou instantaneamente,
como se meu corpo tivesse reconhecido sua presença antes mesmo que minha mente pudesse processar. Ele estava casual, usando uma camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, e parecia absorto na escolha das flores. Por um breve momento, pensei em me virar e sair antes que ele me visse. Mas era tarde demais. Isabel? Sua voz era familiar e reconfortante, como um calor em meio ao frio. Me virei lentamente, tentando esconder o nervosismo que já começava a tomar conta de mim. Ele sorriu, aquele sorriso fácil que parecia sempre me desarmar. Que surpresa encontrá-la aqui, disse ele, aproximando-se com o buquê ainda nas mãos. Eu vim comprar algumas coisas para casa, respondi, segurando minha bolsa com um pouco mais de força do que o necessário. Ele assentiu, olhando para as sacolas que eu segurava. Posso ajudá-la com isso? Ofereceu, apontando para as compras. Antes que eu pudesse recusar, ele já havia pegado uma das sacolas, sua proximidade me deixando levemente tonta. Enquanto caminhávamos pelo mercado, começamos a conversar. Foi algo simples no início, ele perguntou sobre minha rotina e eu falei sobre as obrigações que tinha como esposa do prefeito. Mas, aos poucos, a conversa se aprofundou. Miguel tinha um jeito de falar que fazia com que tudo parecesse mais leve, mais fácil. Ele me contou sobre sua carreira como arquiteto, sobre como amava criar espaços que trouxessem felicidade às pessoas. Era apaixonante ouvi-lo falar sobre seus projetos, e eu me peguei desejando que ele visse em mim o mesmo entusiasmo que eu via nele. Você parece ter muito orgulho do que faz, comentei, admirada. Ele sorriu de lado, o tipo de sorriso que fazia meu coração bater mais rápido. É a única coisa que sempre foi minha, respondeu. Eu construo porque, de certa forma, isso me dá controle sobre algo, mesmo que por um breve momento. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente. Talvez fosse por isso que ele me intrigava tanto. Miguel parecia livre, dono de si mesmo, enquanto eu vivia presa em uma vida que não escolhi. Chegamos ao estacionamento, onde seu carro estava estacionado. Ele colocou minhas sacolas no banco de trás e, por um momento, houve um silêncio confortável entre nós. Você é diferente, Isabel, disse ele, de repente, sua voz mais baixa. Diferente de quê? Perguntei, sem saber se queria ouvir a resposta. Diferente das pessoas que conheço, respondeu. Você parece carregar o peso do mundo, mas ainda assim tem uma luz, uma força. Fiquei sem palavras. Ninguém nunca tinha dito algo assim para mim. Antônio, com toda sua formalidade, jamais olhou para mim dessa forma, como se realmente me enxergasse. Senti meu rosto esquentar e desviei o olhar, tentando disfarçar a mistura de emoções que se agitavam dentro de mim. Eu acho que você está me superestimando, murmurei, mas ele apenas balançou a cabeça. Eu não acho. Quando cheguei em casa, percebi que estava segurando algo em minhas mãos. Era o buquê de margaridas que Miguel havia comprado. Ele o entregou para mim antes de se despedir, dizendo apenas que combinava comigo. Coloquei as flores em um vaso no centro da mesa, observando como elas iluminavam o ambiente. Era um pequeno gesto, mas para mim, significava muito mais. À noite, enquanto me arrumava para o evento social, não conseguia tirar Miguel da cabeça. Cada palavra, cada olhar, cada sorriso. Eu sabia que era errado, sabia que não deveria me sentir assim. Mas não conseguia evitar. Antônio, por outro lado, estava completamente alheio a tudo. Ele me cumprimentou com um breve aceno antes de sairmos, como se eu fosse apenas mais um acessório para sua imagem pública. O evento foi entediante, como sempre. Antônio passava de grupo em grupo, apertando mãos e trocando sorrisos falsos. Eu me sentei em um canto, fingindo estar interessada na conversa de algumas esposas de políticos. Foi então que senti um par de olhos sobre mim. Levantei o olhar e, para minha surpresa, lá estava Miguel, do outro lado do salão. Ele parecia deslocado naquele ambiente, mas sua presença era inegável. Nossos olhares se encontraram, e senti um frio na espinha. Ele não se aproximou, mas seu olhar dizia tudo o que as palavras não podiam. Eu sabia que não deveria, mas meu coração parecia ignorar minha mente. Durante o resto da noite,
Tentei evitar olhar para ele, mas era impossível. Algo dentro de mim já havia mudado, e não havia como voltar atrás. Quando finalmente chegamos em casa, fui direto para o quarto, exausta tanto fisicamente quanto emocionalmente. Olhei para o vaso com as margaridas na mesa de cabeceira e suspirei. Miguel era um perigo, mas também era a única coisa que me fazia sentir viva. Deitada na cama, fechei os olhos e me permiti pensar nele mais uma vez. Sabia que era errado, mas não conseguia evitar. Afinal, como se pode resistir a algo que parece tão certo, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário? Se há algo que aprendi vivendo nessa mansão, é que silêncio e solidão podem ser mais cruéis do que gritos e multidões. Durante semanas, o jardim havia sido meu refúgio, o único lugar onde eu sentia que podia respirar. E agora, ele havia se tornado mais que isso. Tornou-se o ponto onde minhas emoções, desejos e confusões se misturavam. Cada passo que eu dava até aquele pequeno pedaço de paraíso parecia carregado de tensão. Eu sabia que encontrar Miguel não era apenas uma coincidência. Ele estava lá por mim, e eu, embora relutante, ansiava por ele. Era uma tarde quente, e o céu estava levemente nublado. As flores do jardim pareciam mais vivas do que nunca, seus tons vibrantes quase competindo com o verde profundo das folhas. Eu estava no banco de madeira, com um livro em mãos, embora a verdade fosse que eu não conseguia me concentrar em nenhuma das palavras. Meu olhar se perdia entre as páginas e o muro que separava a propriedade da casa de Miguel. E então, ele apareceu. Primeiro, vi sua sombra se projetar sobre o muro, e meu coração disparou antes mesmo de vê-lo completamente. Miguel estava usando uma camisa branca leve, com as mangas dobradas até os cotovelos. Seus cabelos estavam levemente bagunçados, e ele segurava uma pequena cesta com algumas frutas. Você deveria experimentar estas, disse ele, com um sorriso que parecia aquecer o ar ao meu redor. São do meu jardim, e eu pensei que talvez você gostasse. Eu me levantei, hesitante, enquanto ele estendia a cesta para mim. Peguei-a com cuidado, tentando evitar que nossas mãos se tocassem, mas era impossível. Nossos dedos se encontraram por um breve momento, e a eletricidade do toque foi tão intensa que eu quase deixei a cesta cair. Obrigada, murmurei, sem conseguir olhar diretamente em seus olhos. Miguel não disse mais nada naquele momento. Ele apenas se apoiou no muro, observando-me com um olhar que parecia penetrar minhas defesas. Você passa muito tempo aqui, comentou, casualmente. Eu gosto desse lugar, respondi, tentando manter minha voz firme. É tranquilo. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente o que eu queria dizer. Tranquilidade é algo raro hoje em dia, acrescentou, e por um instante, pensei que ele estivesse falando de mim, de nós. Nos dias seguintes, nossos encontros no jardim se tornaram mais frequentes. Ele sempre encontrava uma desculpa para aparecer, regar as plantas, podar os arbustos, ou simplesmente caminhar pela área. E eu, apesar de saber que deveria evitá-lo, não conseguia ficar longe. Algo em sua presença me fazia sentir viva, como se o mundo ao meu redor finalmente tivesse cores novamente. Uma tarde em particular ficou gravada na minha memória. O sol estava se pondo, e o céu tinha um tom alaranjado que parecia saído de uma pintura. Eu estava cuidando das flores perto da fonte quando ouvi sua voz suave atrás de mim. Você sempre escolhe o melhor lugar para estar. Me virei rapidamente, e lá estava ele, com um pequeno buquê de flores silvestres nas mãos. Achei que essas poderiam combinar com o jardim, disse ele, estendendo-as para mim. Peguei o buquê, sentindo minhas mãos tremerem levemente. Você tem bom gosto para flores, comentei, tentando esconder o nervosismo. Ele sorriu, mas seu olhar era sério. Eu tenho bom gosto para muitas coisas, respondeu, e o tom de sua voz fez com que eu sentisse um arrepio subir pela minha espinha. Sentamos no banco de madeira, e pela primeira vez, nossa conversa foi mais longa. Miguel me contou sobre sua infância, sobre como havia começado na arquitetura e sobre sua paixão por construir espaços que trouxessem felicidade às pessoas. Eu, por outro lado, compartilhei pedaços de mim que nem sabia que ainda existiam. Contei sobre meus sonhos antes do casamento, sobre como queria ser professora,
e sobre como me sentia perdida naquela nova vida. Ele me ouviu com atenção, sem me interromper. E quando terminei, sua resposta foi simples, mas poderosa. Você merece mais do que isso, Isabel. Mais do que uma vida que não te faz feliz. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente, mesmo depois que ele foi embora naquela noite. Ninguém nunca havia dito algo assim para mim. Ninguém nunca havia me visto como Miguel me via. Mas, junto com a emoção, veio a culpa. Eu estava traindo Antônio, não fisicamente, mas emocionalmente. E isso era tão errado quanto. Mesmo que nosso casamento fosse apenas um acordo, eu sabia que havia uma linha que não poderia cruzar. Mas cada vez que via Miguel, cada vez que sentia seu olhar sobre mim, aquela linha parecia mais e mais distante. Um dia, enquanto estávamos no jardim, Miguel se aproximou mais do que o habitual. Estávamos tão perto que eu podia sentir o calor de sua presença. Ele olhou para mim com uma intensidade que me deixou sem palavras. Isabel começou, sua voz baixa e cheia de emoção. Eu sei que isso é errado, mas eu não consigo evitar. Você é diferente de tudo o que já conheci. Meu coração disparou, e por um momento, pensei que ele fosse me beijar. Mas, em vez disso, ele deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu não quero complicar sua vida, continuou. Mas não posso negar o que sinto por você. Fiquei parada, sem saber o que dizer. Parte de mim queria correr, fugir daquela situação antes que fosse tarde demais. Mas outra parte, uma parte que eu não conseguia controlar, queria ficar. Naquela noite, deitada na cama, as palavras de Miguel continuaram ecoando na minha mente. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso, mas não conseguia evitar. Miguel era tudo o que Antônio não era: caloroso, espontâneo, real. E eu sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar o que estava acontecendo entre nós. Porque, mesmo sem dizer nada, já havia algo que nos conectava, algo que nenhum de nós conseguia ignorar. As noites na mansão sempre foram silenciosas, mas aquela parecia mais pesada. A atmosfera era carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer, e eu não conseguia afastar essa sensação. Antônio estava no escritório, como de costume, cercado por papéis e mais papéis que pareciam ser sua única companhia. Eu, sentada na sala de estar com um livro aberto no colo, tentava me concentrar, mas minha mente estava a quilômetros de distância. Para ser mais específica, estava na casa ao lado. Miguel. Seu nome era um eco constante na minha cabeça. Seus gestos, suas palavras, até o jeito como ele olhava para mim, tudo isso havia se tornado uma presença constante na minha vida, mesmo quando estávamos separados. Era um pensamento perigoso, mas eu não conseguia resistir. Havia algo nele que me fazia sentir viva, algo que me fazia questionar tudo o que eu havia aceitado como inevitável. Naquela noite, o clima parecia conspirar com meu estado emocional. O céu estava carregado de nuvens, e uma leve garoa já começava a cair. Decidi ir até o jardim. Não era um lugar para onde eu costumava ir à noite, mas algo me impulsionava. Talvez fosse a necessidade de escapar, de sentir o ar fresco no rosto, de tentar organizar os pensamentos que estavam se acumulando na minha mente. O jardim estava mais escuro do que o habitual, iluminado apenas pelas luzes fracas que vinham da mansão e pela luminosidade distante de um poste na rua. O som da água da fonte era o único ruído, além do leve barulho da chuva caindo sobre as folhas. Eu estava de pé perto do muro, olhando para o céu, quando ouvi uma voz suave atrás de mim. Isabel. Virei-me rapidamente e o vi. Miguel estava ali, parado do outro lado do muro, com o rosto parcialmente iluminado pela luz que vinha da sua varanda. Ele usava uma camisa cinza, já um pouco molhada pela chuva, e seu cabelo estava bagunçado de um jeito que parecia incrivelmente natural. Por um momento, não consegui dizer nada. Apenas fiquei ali, olhando para ele, sentindo meu coração acelerar. O que está fazendo aqui tão tarde? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ele sorriu levemente, aquele sorriso que sempre parecia desarmar todas as minhas defesas. Poderia perguntar o mesmo para você, respondeu,
cruzando os braços enquanto se apoiava no muro. Acho que nenhum de nós está conseguindo dormir, não é? Houve um silêncio breve, mas carregado de significado. Era como se ambos soubéssemos que havia algo não dito, algo que estava entre nós há semanas e que finalmente estava prestes a emergir. Ele deu um passo à frente, ficando mais próximo, e olhou diretamente nos meus olhos. Isabel, eu preciso dizer algo, começou, sua voz baixa e quase hesitante. Eu tentei evitar isso. Tentei me convencer de que era apenas uma amizade, que era algo passageiro. Mas não consigo mais fingir. Ele respirou fundo, e seu olhar parecia queimar o meu. Eu estou me apaixonando por você. As palavras dele me atingiram como um raio. Meu coração disparou, e eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu não sabia o que dizer. Não sabia nem mesmo o que sentir. Parte de mim queria fugir, correr para longe antes que fosse tarde demais. Mas outra parte queria ficar. Miguel, isso é. Comecei, mas minha voz falhou. Ele deu mais um passo à frente, agora tão próximo que eu podia sentir o calor de sua presença, mesmo com a chuva caindo ao nosso redor. Eu sei, interrompeu ele. Sei que é complicado, sei que não deveria. Mas não consigo mais evitar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou para mim. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer, e tudo o que eu conseguia perceber era ele. Seus olhos, sua respiração, a proximidade de seus lábios. Quando ele me beijou, foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Era suave, mas cheio de emoção, como se ele estivesse colocando tudo o que sentia naquele momento. Por um breve instante, esqueci de tudo. Esqueci de Antônio, da mansão, do contrato que definia minha vida. Tudo o que importava era Miguel e o que aquele beijo significava. Mas então, a realidade voltou como uma onda fria. Me afastei, ofegante, e olhei para ele, ainda tentando processar o que havia acontecido. Miguel, isso não pode acontecer, murmurei, minha voz quase um sussurro. Ele me olhou com uma mistura de dor e determinação. Eu sei que é complicado, Isabel. Mas não me diga que você não sente o mesmo. Não consegui responder. Minha mente estava em caos, dividida entre a culpa e o desejo, entre o dever e o que meu coração estava gritando. Naquele momento, um barulho vindo da mansão nos interrompeu. Virei-me rapidamente, temendo que Antônio tivesse saído e nos encontrado. Mas não havia ninguém lá. Ainda assim, a adrenalina do susto foi suficiente para me fazer dar um passo para trás. Eu preciso ir, disse, sem olhar para ele. Isabel, por favor, chamou ele, mas eu já estava caminhando de volta para casa. Quando cheguei ao meu quarto, fechei a porta e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções. O beijo de Miguel havia mudado tudo. Não era mais algo que eu podia ignorar ou fingir que não existia. Havia algo entre nós, algo que eu sabia que era real, mas que também era proibido. Deitada na cama naquela noite, não consegui dormir. O som da chuva continuava, e minha mente reproduzia o beijo repetidamente. Eu sabia que havia cruzado uma linha, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava gritando que aquilo era inevitável. Miguel não era apenas um homem, ele era a personificação de tudo o que eu sentia falta na minha vida. E, pela primeira vez, comecei a questionar se eu realmente poderia continuar vivendo a mentira que era o meu casamento com Antônio. Aquela noite mudou tudo. Porque, embora eu soubesse que estava entrando em território perigoso, também sabia que já era tarde demais para voltar atrás. Acordei no dia seguinte com uma sensação pesada no peito. O beijo de Miguel havia virado minha vida de cabeça para baixo. Eu tentei evitar pensar no que aquilo significava, mas era impossível. A memória do toque dos lábios dele nos meus era vívida demais, como uma chama que eu não conseguia apagar. No entanto, junto com a lembrança veio a culpa. Eu havia cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado, e agora não sabia como voltar. Enquanto me olhava no espelho naquela manhã, tentando colocar alguma ordem em meus pensamentos, ouvi Antônio no corredor, falando ao telefone.
Sua voz era firme, direta, como sempre. Ele parecia alheio ao furacão emocional que se passava dentro de mim. Era irônico pensar que eu estava ali, afundada em um caos interno, enquanto ele continuava sua vida perfeitamente estruturada, como se nada tivesse mudado. Talvez, para ele, nada tivesse mesmo. Passei a manhã na mansão, evitando o jardim e, principalmente, evitando pensar em Miguel. Antônio saiu logo após o café da manhã para uma reunião, e eu fiquei sozinha, como de costume. Andei pelos corredores da casa, tentando encontrar algo que me distraísse, mas tudo parecia sem sentido. Finalmente, cedi e fui até o jardim. Era inevitável. Parte de mim sabia que Miguel estaria lá, e outra parte, a mais racional, queria desesperadamente que ele não estivesse. Quando cheguei ao jardim, o silêncio era ensurdecedor. A fonte ainda murmurava suavemente, mas o espaço parecia vazio de vida. Olhei para o muro e, pela primeira vez em semanas, não vi Miguel. Um misto de alívio e decepção tomou conta de mim. Eu precisava daquele espaço para pensar, para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Sentei no banco de madeira, com o coração apertado, e fiquei ali, olhando para as flores, mas sem realmente enxergá-las. Minutos se passaram, talvez horas, e eu estava prestes a voltar para dentro quando ouvi passos atrás de mim. Meu coração disparou antes mesmo de eu me virar. Era Miguel. Ele estava com uma expressão séria, diferente do sorriso fácil que eu estava acostumada a ver. Isabel, começou ele, parando a poucos passos de mim. Precisamos conversar. Eu não sabia o que dizer, então apenas fiquei ali, olhando para ele, esperando que ele continuasse. Miguel passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu sabia que ele fazia quando estava nervoso. Sobre ontem, disse ele, com a voz mais baixa. Eu não devia ter feito aquilo. Não foi justo com você. Não foi só você, respondi, finalmente encontrando minha voz. Eu também. Eu também permiti que acontecesse. Ele suspirou, cruzando os braços enquanto me olhava com uma mistura de culpa e desejo. Isabel, eu sei que isso é complicado. Sei que você tem suas razões para estar aqui, com ele. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. As palavras dele eram como um golpe, mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava certo. Havia algo entre nós, algo que era impossível ignorar. Miguel, isso não é certo, murmurei, tentando me convencer tanto quanto a ele. Eu sou casada. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Você está casada no papel, Isabel. Mas não no coração. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Ele estava certo, mas admitir isso era como abrir uma porta que eu sabia que não poderia fechar depois. Olhei para ele, tentando encontrar uma resposta, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele estendeu a mão, segurando a minha com delicadeza. Eu não estou pedindo para você escolher agora, disse ele. Só quero que você saiba que estou aqui. Que eu me importo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Tentei me manter ocupada, mas a presença de Miguel parecia estar em todos os lugares. Cada vez que eu ia ao jardim, ele estava lá, às vezes apenas observando de longe, outras vezes se aproximando para conversar. Eu sabia que deveria evitar esses encontros, mas parecia impossível. Havia algo nele que me puxava, algo que eu não conseguia resistir. Antônio, por outro lado, continuava alheio a tudo. Ele estava mais ocupado do que nunca com a campanha política, e nossas interações eram breves e formais. Às vezes, me pegava pensando em como ele reagiria se soubesse o que estava acontecendo. Não que houvesse algo físico além daquele beijo, mas a conexão emocional que eu sentia com Miguel já era uma traição por si só. Uma noite, enquanto estávamos no jantar, Antônio finalmente comentou algo que me fez congelar. Tenho ouvido comentários sobre você e o vizinho, disse ele, sem levantar os olhos do prato. Meu coração parou por um momento, mas mantive minha expressão neutra. Comentários? Que tipo de comentários? Perguntei, tentando parecer casual. Ele deu de ombros. Coisas bobas, provavelmente.
Apenas achei melhor te avisar para evitar qualquer situação embaraçosa. Aquilo foi suficiente para me deixar em alerta. Embora Antônio parecesse despreocupado, eu sabia que não podia continuar vendo Miguel da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de cortá-lo da minha vida era insuportável. Ele havia se tornado meu porto seguro, minha fuga de uma realidade que me sufocava. No dia seguinte, decidi falar com Miguel. Precisava colocar um limite antes que as coisas saíssem ainda mais do controle. Fui até o jardim, mas ele não estava lá. Esperei por horas, mas ele não apareceu. Finalmente, tomei coragem e fui até sua casa. Bati na porta, e quando ele abriu, parecia surpreso em me ver. Precisamos conversar, disse, e ele me convidou para entrar. A casa dele era diferente da mansão de Antônio. Era aconchegante, cheia de detalhes que refletiam sua personalidade. Havia plantas por todos os lados, livros espalhados, e uma sensação de vida que contrastava com o vazio da minha casa. Sentamos no sofá, e eu comecei a falar. Miguel, o que está acontecendo entre nós? Isso precisa parar, disse, tentando soar firme. Ele me olhou com uma expressão de dor, mas não disse nada. Eu não posso continuar assim. Não é justo com Antônio, e não é justo comigo mesma. Ele finalmente falou, sua voz baixa e cheia de emoção. E com o que você sente? Isso é justo? Eu fiquei em silêncio, porque não tinha resposta para isso. Ele se aproximou, colocando uma mão sobre a minha. Isabel, eu sei que isso é complicado. Mas você não merece viver uma vida que te faz infeliz. Você merece mais. As palavras dele eram verdadeiras, mas admiti-las era algo que eu ainda não estava pronta para fazer. Aquela noite terminou sem uma resolução. Voltei para casa com o coração pesado, sabendo que estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. Miguel havia despertado algo em mim que eu não sabia que ainda existia. E agora, eu precisava decidir se estava disposta a lutar por isso ou se iria continuar vivendo uma mentira. Deitada na cama, olhei para o teto, tentando organizar meus pensamentos. Mas tudo o que conseguia pensar era no olhar de Miguel, em suas palavras, em tudo o que ele representava. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que não poderia continuar vivendo como estava. Algo precisava mudar. E, no fundo, eu sabia que Miguel era a chave para essa mudança. Era uma manhã fria, mesmo que o sol brilhasse com força através das janelas da mansão. O ar parecia carregado, quase como um presságio, e eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Durante toda a noite anterior, minhas emoções haviam oscilado entre a culpa e o desejo. Minha mente me dizia que precisava fazer a coisa certa, mas meu coração parecia insistir no contrário. Não era apenas sobre Miguel. Era sobre quem eu me tornará desde que o conheci. Ele havia acendido algo dentro de mim, algo que eu não sabia que ainda existia. Antônio estava mais ausente do que nunca. Sua campanha política estava em pleno vapor, e ele mal parecia notar minha presença. A cada dia, sua frieza se tornava mais evidente, e eu me perguntava se ele também sentia o peso do nosso casamento vazio. Talvez, para ele, fosse apenas um acordo prático, sem espaço para sentimentos. Mas para mim, a ausência de qualquer conexão real havia se tornado insuportável. Naquela manhã, resolvi sair da mansão e caminhar até o mercado local. Precisava de um tempo longe daquele lugar, de um momento para clarear minha mente. Conforme andava pelas ruas movimentadas, sentia os olhares curiosos das pessoas. Ser a esposa do prefeito me colocava em um pedestal, mas também fazia de mim um alvo de fofocas e suposições. Tentei ignorar os olhares, concentrando-me nas cores vibrantes das frutas e flores expostas nas barracas. Foi lá que o vi novamente. Miguel estava parado perto de uma banca de frutas, conversando casualmente com o vendedor. Ele usava uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, e parecia tão à vontade que me fez sentir uma pontada de inveja. Ele notou minha presença imediatamente, e nossos olhares se encontraram. Meu coração disparou,
e por um momento, considerei me virar e sair antes que ele se aproximasse. Mas já era tarde demais. Isabel, disse ele, com aquele sorriso que sempre parecia desarmar todas as minhas defesas. O que faz aqui tão cedo? Sua voz era suave, quase como uma carícia, e eu tive que me esforçar para manter a compostura. Apenas precisava de um tempo fora de casa, respondi, tentando soar casual. Ele assentiu, seus olhos nunca deixando os meus. Posso te acompanhar? Antes que eu pudesse responder, ele já estava ao meu lado, caminhando entre as barracas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Conversamos sobre coisas triviais, mas cada palavra parecia carregada de um subtexto que apenas nós dois entendíamos. Quando terminamos, ele insistiu em me acompanhar de volta para casa, e eu não tive forças para recusar. Caminhamos em silêncio pela maior parte do trajeto, mas havia algo no ar que era impossível ignorar. Quando finalmente chegamos ao portão da mansão, ele parou e me olhou com uma expressão séria. Isabel, preciso falar com você, disse ele, e eu soube naquele momento que não seria uma conversa qualquer. Miguel, não sei se isso é uma boa ideia, comecei, mas ele interrompeu. Por favor, só me ouça. Entramos no jardim, o lugar que havia se tornado nosso refúgio. Ele se sentou no banco de madeira e me chamou para sentar ao seu lado. Relutante, me sentei, mantendo uma distância segura entre nós. Miguel respirou fundo antes de começar a falar. Isabel, eu sei que o que temos é complicado. Sei que não deveria me sentir assim, mas não consigo evitar. Eu te amo. As palavras dele foram como um choque. Eu sabia que havia algo entre nós, mas ouvir aquelas palavras em voz alta fez tudo parecer mais real. Meu coração estava em conflito. Parte de mim queria dizer o mesmo, mas a outra parte sabia que isso apenas tornaria tudo mais difícil. Miguel, eu. Minha voz falhou, e ele segurou minha mão, interrompendo-me. Eu não estou pedindo para você me dizer o mesmo, continuou ele. Só quero que saiba o que sinto. E quero que você saiba que estou aqui, independentemente do que você decidir. Seus olhos estavam fixos nos meus, cheios de uma mistura de amor e dor que me deixou sem palavras. Não consegui evitar, uma lágrima escorreu pelo meu rosto, e ele a enxugou suavemente com o polegar. Naquele momento, tudo o que eu queria era me jogar em seus braços e esquecer o mundo ao nosso redor. Mas sabia que não era tão simples. Eu estava casada, mesmo que fosse um casamento sem amor. Havia expectativas, aparências, uma vida inteira construída em torno de uma mentira. E agora, eu precisava decidir se estava disposta a destruir tudo isso por algo que meu coração dizia ser verdadeiro. Passamos horas no jardim, conversando sobre tudo e sobre nada. Miguel era tão diferente de Antônio. Ele me ouvia, realmente me ouvia, como se cada palavra minha fosse importante. Ele não me julgava, não me pressionava. Apenas estava ali, sendo exatamente o que eu precisava. E isso tornava tudo ainda mais difícil. Quando finalmente voltei para dentro, a mansão parecia mais fria e vazia do que nunca. Antônio ainda não havia voltado, e eu sabia que, quando voltasse, mal notaria minha presença. Subi para o quarto e me sentei na cama, olhando para o espelho. Quem era eu? Quem eu queria ser? Essas perguntas giravam na minha mente, sem resposta. Naquela noite, enquanto olhava para o teto escuro, tomei uma decisão. Eu precisava falar com Antônio. Não sabia o que exatamente iria dizer, mas sabia que não podia continuar vivendo aquela mentira. Miguel havia me mostrado o que era viver de verdade, e agora eu não podia mais ignorar isso. Na manhã seguinte, esperei Antônio na sala de jantar. Ele entrou apressado, com um jornal em mãos e o telefone no ouvido. Quando finalmente desligou, olhou para mim com uma expressão de surpresa. Algo errado? Perguntou, como se minha presença fosse algo incomum. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Precisamos conversar. Ele se sentou à mesa, ainda com o jornal em mãos. Sobre o quê? Perguntou, sem realmente parecer interessado. Sobre nós, respondi, minha voz firme. Sobre o que nosso casamento realmente significa.
Ele finalmente olhou para mim, e por um momento, achei ter visto algo como preocupação em seus olhos. O que você quer dizer com isso? Perguntou. Antônio, nós dois sabemos que esse casamento nunca foi real, comecei, tentando manter minha voz firme. Você precisava de uma esposa para sua imagem, e eu precisava de segurança para minha família. Mas isso não é suficiente. Não posso continuar vivendo assim. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o jornal como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, ele suspirou. Se é isso que você quer, Isabel, então não vou te impedir. Suas palavras foram um alívio, mas também uma dor. Porque, naquele momento, percebi que ele nunca realmente se importou. Naquela noite, arrumei minhas coisas e deixei a mansão. Quando saí pelo portão, vi Miguel esperando por mim do outro lado da rua. Ele não disse nada, apenas abriu os braços, e eu corri para ele. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Os primeiros raios de sol da manhã tocaram meu rosto, trazendo consigo uma sensação estranha de alívio e incerteza. Minha vida havia mudado de forma irreversível na noite anterior, e eu ainda estava processando tudo. Deixar a mansão de Antônio não havia sido uma decisão fácil, mas era necessária. Por anos, eu havia colocado as necessidades dos outros à frente das minhas, vivendo uma vida moldada pelas expectativas e conveniências alheias. Agora, pela primeira vez, estava escolhendo a mim mesma. Miguel estava me esperando do lado de fora, como uma âncora em meio ao caos. Sua presença era reconfortante, mas também um lembrete de que o caminho que escolhi não seria simples. Ele me levou para sua casa, um refúgio aconchegante que contrastava com a opulência fria da mansão. Quando entrei, senti uma onda de emoções me inundar. Havia um calor naquele espaço, uma sensação de pertencimento que eu não sentia há muito tempo. Ele não fez perguntas, não pressionou por respostas. Apenas me ofereceu uma xícara de chá quente e me deixou respirar. Sentada no sofá, com a xícara nas mãos, olhei ao redor, absorvendo cada detalhe. As paredes estavam cobertas por prateleiras de livros, plantas pendiam do teto, e a luz suave que entrava pelas janelas criava um ambiente de serenidade. Era exatamente o que eu precisava naquele momento. Você está bem? Miguel finalmente perguntou, sentando-se ao meu lado. Sua voz era baixa, cheia de preocupação, e seu olhar estava fixo em mim. Assenti, embora soubesse que a resposta não era tão simples. Sim, acho que sim, respondi, tentando encontrar as palavras certas. Ainda é tudo muito novo, muito estranho. Mas, também é libertador. Ele sorriu levemente, pegando minha mão. Não precisa se apressar em nada. Estou aqui para você, Isabel. Sempre estarei. Suas palavras, ditas com tanta sinceridade, me tocaram profundamente. Eu sabia que ele era parte do motivo pelo qual tive coragem de deixar Antônio, mas também sabia que minha jornada não terminava ali. Ainda havia muito para resolver, tanto dentro de mim quanto ao meu redor. Nos dias que se seguiram, Miguel me deu espaço para me adaptar à nova realidade. Ele continuava com sua rotina de trabalho, mas sempre encontrava tempo para estar comigo, seja no café da manhã ou em longas caminhadas pelo jardim. Eu me sentia mais leve ao lado dele, mas também carregava a culpa de ter deixado para trás um casamento que, embora vazio de amor, ainda era uma promessa que quebrei. Antônio não tentou me contatar. Sua reação fria no momento da nossa conversa foi um reflexo de como ele havia encarado nosso casamento desde o início, um acordo prático, sem espaço para sentimentos. No entanto, o silêncio dele ainda me incomodava. Não porque eu esperava que ele lutasse por mim, mas porque me fazia questionar como havíamos chegado a esse ponto de indiferença absoluta. Uma noite, enquanto jantávamos, Miguel finalmente tocou no assunto. Você já pensou no que vai fazer agora? Perguntou, sua voz suave, mas com um toque de preocupação. Olhei para ele, sabendo exatamente o que queria dizer. Minha vida, por anos, havia girado em torno de Antônio e do papel que desempenhava como esposa dele. Agora que isso havia acabado, eu precisava descobrir quem era fora daquele contexto. Eu não sei, admiti,
minha voz tremendo levemente. Passei tanto tempo sendo alguém que não sou, que agora nem sei por onde começar. Ele pegou minha mão, seus olhos verdes fixos nos meus. Você pode começar do zero, Isabel. Não há nada que te prenda ao passado, a não ser você mesma. Suas palavras ecoaram na minha mente durante dias. Era verdade. O único obstáculo que restava era minha própria resistência em deixar o passado para trás. Decidi, então, começar devagar. Retomei alguns hobbies que havia abandonado, como a leitura e a jardinagem. Comecei a explorar a cidade, visitando lugares que nunca tive a chance de conhecer enquanto estava presa às obrigações sociais de ser a esposa do prefeito. Miguel era um apoio constante, mas nunca invasivo. Ele me incentivava a seguir em frente, mas também respeitava meu espaço. Havia algo profundamente reconfortante na forma como ele lidava comigo, sempre com paciência e compreensão. Aos poucos, comecei a me abrir para ele de maneiras que nunca havia feito com ninguém. Contei sobre meus medos, minhas inseguranças, e ele ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. A transformação não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento e, muitas vezes, doloroso. Havia dias em que me sentia perdida, como se tivesse cometido um erro ao deixar Antônio. Mas, nesses momentos, Miguel sempre estava lá para me lembrar de que eu merecia mais. Ele nunca tentava resolver meus problemas por mim, mas sempre me dava a força necessária para enfrentá-los. Uma noite, enquanto estávamos no jardim, ele me surpreendeu. Isabel começou, sua voz mais baixa do que o habitual. Eu sei que ainda há muito que você precisa resolver, mas quero que saiba que estou aqui, e estarei aqui, sempre que você precisar. Ele se aproximou, segurando meu rosto com as mãos. Eu te amo, Isabel. E não espero nada em troca, a não ser que você seja feliz. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Suas palavras eram tudo o que eu precisava ouvir, mas também tudo o que me aterrorizava. Eu sabia que o amava, mas ainda estava aprendendo a me amar novamente, a me redescobrir. Eu também te amo, sussurrei, minhas palavras quebradas pelo choro. Mas ainda estou tentando entender quem eu sou. Miguel sorriu, um sorriso cheio de ternura. Você não precisa fazer isso sozinha. Podemos descobrir juntos. No final, não houve um momento exato em que tudo se resolveu. Não houve um final dramático ou uma epifania repentina. Minha jornada com Miguel foi construída aos poucos, dia após dia, com pequenos gestos de amor e compreensão. Ele não era um salvador, e eu não era uma vítima. Éramos duas pessoas tentando encontrar um caminho juntas. Quando finalmente olhei para trás, para tudo o que havia deixado, percebi que não era sobre fugir do passado, mas sobre aceitar que ele fazia parte de quem eu era. Antônio, por mais frio e distante que fosse, me ensinou algo importante, o que eu não queria para minha vida. E Miguel, com sua paciência e amor, me mostrou o que era possível. De pé no jardim, sob a luz do luar, Miguel me puxou para um abraço apertado. Estamos exatamente onde deveríamos estar, disse ele, e pela primeira vez eu acreditei.